Olhe atentamente para este crânio. Ele não deveria existir, mas desafia tudo o que sabemos sobre o passado. Inscreva-se no Maktub History e venha desvendar esse mistério. Nas profundezas do deserto peruano de Paracas, arqueólogos encontraram restos humanos que chocaram a comunidade científica internacional. Não se trata de uma deformação comum. O volume craniano é até 25% maior do que o de um Homo sapiens moderno. Como uma civilização antiga, sem ferramentas modernas, possuía indivíduos com uma anatomia tão radicalmente diferente? Para entender esse enigma, precisamos viajar muito antes do surgimento do poderoso Império Inca. A cultura Paracas floresceu na costa sul do Peru há mais de 2.500 anos. Eles eram mestres na tecelagem e na sobrevivência em um dos ambientes mais áridos e implacáveis do planeta. Mas o verdadeiro segredo deles estava enterrado sob as areias escaldantes, em tumbas coletivas perfeitamente preservadas. Em 1928, o arqueólogo Júlio Tello descobriu centenas de múmias envoltas em mantos cerimoniais. Ao remover as camadas de tecido, o que ele encontrou mudaria a história da antropologia para sempre. Os crânios eram bizarramente alongados para trás, exibindo uma forma cônica que parecia desafiar a biologia humana. A explicação tradicional da ciência aponta para a prática de amarração craniana com tábuas e cordas desde a infância. Muitas tribos antigas ao redor do mundo faziam isso para demonstrar status social ou conexão espiritual. No entanto, a amarração pode alterar a forma do osso, mas jamais aumentar o volume e o peso total de um crânio. E as anomalias físicas encontradas nos crânios de Paracas não param por aí. Os crânios humanos normais possuem duas placas parietais distintas, separadas por uma linha de costura chamada sutura sagital. Inexplicavelmente, muitos dos crânios de Paracas possuem apenas uma placa parietal. A sutura sagital simplesmente não existe. Este é um traço genético que não pode ser replicado ou forçado artificialmente através de amarrações ou faixas. Seria isso evidência de uma linhagem humana totalmente desconhecida, ou talvez algo ainda mais misterioso? Análises recentes de DNA mitocondrial trouxeram ainda mais perguntas do que respostas para os pesquisadores. Os resultados indicaram mutações que não correspondem a nenhum humano, primata ou animal conhecido até hoje. Algumas amostras sugerem que os ancestrais dessas pessoas vieram de uma região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Como navegadores daquela região teriam cruzado o oceano milhares de anos atrás para se estabelecer nos Andes? Essa teoria vira de cabeça para baixo toda a linha do oficial das migrações humanas para as Américas. Enquanto os cientistas debatem o DNA, as lendas locais falam sobre os deuses das estrelas que caminhavam entre os homens. Os antigos habitantes locais tentavam imitar a elite governante que já nascia naturalmente com as cabeças alongadas? O mistério se aprofunda quando olhamos para a arquitetura colossal deixada por essas culturas misteriosas. Nas montanhas andinas, blocos de pedra de várias toneladas foram esculpidos com precisão cirúrgica. Não há espaço sequer para passar uma lâmina de barbear entre essas estruturas monumentais. Os Incas herdaram essas cidades e tecnologias de uma civilização muito mais antiga e avançada. Alguns teóricos sugerem que os seres de crânios alongados eram os arquitetos originais dessas fortalezas de pedra. Mas se eles eram tão poderosos e biologicamente distintos, por que desapareceram sem deixar rastros? A história oficial parece ignorar as anomalias, arquivando esses achados em porões de museus distantes. O medo de reescrever os livros didáticos impede que a verdade sobre o nosso passado venha à tona. Felizmente, a tecnologia moderna de escaneamento tridimensional está trazendo novas pistas sobre esses esqueletos. Estudos detalhados do forame magno, a abertura na base do crânio, revelaram dados impressionantes. Nos crânios normais, ele fica posicionado para a postura bípede padrão. Nos de Paracas, ele está deslocado para trás. Isso reforça que a estrutura física deles já era pré-determinada desde o nascimento, e não moldada. A existência de bebês mumificados com o crânio já alongado sepulta definitivamente a teoria da deformação forçada. Diante de tantas evidências físicas incontestáveis, a ciência tradicional se cala ou tenta ridicularizar os fatos. Quem eram esses seres de olhos grandes e cabeças proeminentes que governaram o antigo Peru?
Eles possuíam uma capacidade cerebral expandida, permitindo raciocínios e habilidades além da nossa compreensão. Muitas culturas antigas consideravam a cabeça alongada como o símbolo máximo de sabedoria cósmica e divindade. Curiosamente, figuras semelhantes aparecem em relevos no Egito Antigo, na Suméria e na América Central. Uma conexão global esquecida que uniu os continentes muito antes da história documentada começar. Os vestígios de Paracas continuam desafiando os limites do que consideramos a evolução humana padrão. Cada resposta obtida abre as portas para 10 novas perguntas ainda mais profundas e perturbadoras. A verdade sobre os crânios alongados andinos pode redefinir completamente a nossa própria origem na Terra. Continuaremos investigando os enigmas que a arqueologia convencional tentam ocultar de nós. O passado guarda segredos fascinantes. Inscreva-se no Maktub History e descubra os segredos que o escondeu.